noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Deus é bom. Vou ir com calma aqui, porque da última vez eu quebrei um. Foi a única maneira que eu encontrei para me sossegar em cima de um púlpito. Foi assim, irmãos, cada um com sua técnica, né? Senão fica igual barata tonta. E assim, eu arrumei um jeitinho de eu ficar quietinho para você prestar atenção na palavra e não no pregador. Então abra comigo, já que a gente vai falar de José, livro de Hebreus, capítulo 11, verso 22. Faremos uma breve leitura aqui de Hebreus, depois nós retornaremos para Gênesis. Hebreus 11, verso 22. Eu pretendo fazer algumas leituras aqui a partir do esboço, e na medida que nós formos fazendo a leitura, iremos fazendo algumas aplicações. É uma história um tanto quanto especial, a história de José. É uma história linda para ser lida ao fundo musical, bem legal, quando você estiver lá na sua casa, antes de dormir. Difícil da história de José é acordar como José, irmãos. É gostoso falar de José, é interessante o que José faz. Difícil mesmo é perdoar como José, é ser como José. Então nós precisamos dar um passo aqui nessa noite, matar esse velho homem aí, essa velha mulher, para que nasça aí um José semelhante ao das Escrituras. Hebreus 11, verso 22 diz assim: todos acharam? Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo, da saída dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Esse é o relato do autor de Hebreus, desconhecido, né? A gente não vai dissecar a autoria de Hebreus, porque não é a ênfase dessa noite, mas foi relatado na galeria dos heróis da fé. E o que é que nós temos para aprender com José? Vamos orar para que Deus nos ilumine, o Espírito Santo nos impulsione a viver, a compreender, sermos convencidos dessa verdade. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite especial. Ela não é especial porque estou aqui pregando, Deus, ela é especial porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de nos arrepender, de sermos parecidos com o Senhor, de glorificarmos a Ti através dos atributos que o Senhor nos comunicou. Por isso queremos exercer uma fé prática, essa praxis, Deus, que seja percebida em nós, nas nossas ações, e que quando formos observados, que as pessoas possam ver o bom perfume, sentir o perfume de Cristo em nós. Queremos devotar e tributar toda a nossa vida ao Senhor, ao senhorio de Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o primeiro e o último, a Ele a honra, a glória, o poder, o domínio e a majestade. O Cordeiro de Deus é aquele que tira o pecado do mundo. Por isso pedimos e clamamos para que mais uma vez o Senhor tome o teu trono, o centro de todas as coisas, a quem nós olhamos e dizemos: Tu és o grande Deus soberano, El Shaddai. Obrigado, Senhor, obrigado. Fala-nos nesta noite mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a história de um jovem chamado José, aquele que acrescenta, seria o significado do nome José: Deus
acrescenta. É uma história linda. Nós percebemos na história de José que ela não tem caminhos tortuosos. É uma história linear, contínua, firme, consistente. Assim deve ser a vida de um cristão, sem olhar para trás, sem se perder aos lados. Uma história firme, mas uma história que sobretudo não fala sobre a sua capacidade, mas sobre aquele que te capacitou e te chamou. A história de José é conhecida na teologia como uma tipologia. O que seria isso? Um tipo, uma sombra daquilo que haveria de vir. É como se em José fosse construída uma mini maquete do que seria a história redentiva, a história da expiação e do perdão dos nossos pecados. Em pequena proporção, o José é experimentado como esse tipo de Cristo no Antigo Testamento. Nós não estamos diante de um cânon dividido. Não existe divisão no cânon, nas escrituras, nos 66 livros. O que existe é uma continuidade daquilo que foi mostrado na antiguidade, na velha aliança, mas o tempo todo apontando para uma nova aliança, porque agora o véu será rasgado de uma vez por todas. E aquilo que nós não poderemos fazer mediante a lei, agora nos apropriaremos somente pela fé. Somos salvos somente pela fé. Alcançamos somente pela fé. E é isso que José vai nos mostrar. Por isso, a história de José se encontra relatada também na galeria dos heróis da fé. Eles não estão lá por si. Eles só alcançaram o que alcançaram, porque pela fé, Deus deu a oportunidade deles alcançar. E agora nós vamos entrar um pouco nessa analogia entre José e aquilo que ele tipifica, o Cristo. Nós precisamos entender essa correlação desses personagens vivos, personagens históricos, e que as suas ações ecoam até os dias de hoje e precisarão continuar reverberando. Por isso precisamos passar de geração em geração, para que esta geração que está crescendo conheça também o nosso Deus. Amém? Então, em Gênesis capítulo 37, verso 3, vamos lá? Gênesis 37, verso 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vemos que Israel amava mais José do que todos os seus filhos. Irmãos, a eleição é algo tão difícil de digerir racionalmente. A eleição nos fere, porque antes de nós termos juízo de valor quanto aos que devem ser eleitos ou não, nós temos a audácia e ousadia de imprimir sobre a eleição juízo de valores internos. O que eu estou tentando dizer? Nós não conseguimos conceber a ideia de que Deus separa vasos que serão de honras para si e vasos que serão de desonra para si.
Quando nós percebemos isso em Romanos 9, 10, 11, nós entramos em colapso. Por que é que Deus escolhe um para salvar e outros não? Nós nos atrevemos em permear essa realidade a partir da nossa ética e moral. E as Escrituras diz que a nossa justiça para Deus são como os trapos de imundícia, ou de imundícia. O que seria trapos de imundícia? São panos que eram encharcados de sangue pós-menstrualmente, falando de mulheres isoladas, para a sua preservação, e esses panos ficavam dias apodrecidos, com cheiros horríveis. É como se chegássemos a esses panos sujos, seriam as nossas obras e o nosso senso de justiça diante de Deus. Nós não podemos dizer ao olheiro a quem deve ele salvar ou condenar. A eleição pertence somente a um Deus soberano, e Ele escolhe o homem que quer, e condena também o homem que quer, porque após a queda todos nós agora estamos mortos, presos nos nossos delitos e pecados. Não há nenhum sequer que busque a Deus, não há quem tema ao Senhor. Então todos estão a passos largos para o inferno. Como uma criança corre atrás do pirulito, somos nós nascidos do pecado atrás do pecado. Não sabemos viver sem ele. Não tomamos decisão de viver longe do pecado se em nós não foi gerado um novo coração transplantado e removido de nós um coração petrificado para um coração encarnado. Então, ao começo da história de José, o que nos indica que toda a história só pode ser bem sucedida a partir da eleição. Você pode até fazer em nome de Deus, você pode até curar em nome de Cristo, você pode operar milagres em nome dele, mas se você não faz nele, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Nós não podemos fazer qualquer coisa se não fazemos no Senhor e com o Senhor, porque Ele é a videira e nós somos os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Você pode cantar, você pode pregar, você pode tocar, você pode dar aula, mas se você não faz porque é um eleito, tudo aquilo que você faz é como um som de um sino que soa e logo se esvai. Diferentemente do eleito, que faz nele, por ele e para ele. A história de José, ela é mencionada lá no Hebreus capítulo 11, verso 22. Ele faz uma menção antes da sua morte, uma promessa, pedindo para que os seus descendentes e filhos, assim que ele morresse, levassem os seus ossos de volta para a sua terra, a terra que mana leite e mel, Canaã. É de onde José veio, mas ele foi parar no Egito, e a gente vai ver a assimilação, a similaridade aí dessa palavra difícil, entre José tipificando Cristo. Mas aqui o que tudo indica é que essa eleição, ela já começa a nos chocar, porque é inconcebível a ideia de que agora nós teremos um Salvador semelhante a nós, experimentado em dores, vivendo flagelos e agruras, que viria de uma mulher virgem em uma cidade pacata e tão pequena. E isso que torna a história bela, porque não podemos colocar um Deus soberano dentro da construção do nosso saber. É impossível. Quem conheceu a mente do Senhor? Ora, no verso 3, Israel amava mais a José que todos os seus filhos. Isso explica quando Israel faz essa túnica colorida, talar, dá a José uma característica específica,
porque José é o seu filho da velhice com a mulher a quem ele de fato amava. Irmãos, tudo que é feito com amor é diferente. Já viu quando a mulher vai para a cozinha com amor? O arroz fica mais solto do que a azeitona na boca de banguelo. É diferente, irmãos. Quando o marido elogia com amor, sem interesse, sem outras intenções pelas madrugadas. Irmãos, é diferente quando vamos às escolas dominicais, vamos aos cultos, porque nós amamos o Senhor. Nós saímos de casa com as mãos cheias para entregar, diferentemente de muitas vezes em que nós saímos com mãos vazias para receber. Por isso que quando a gente faz isso num culto, provavelmente ele quebra a nossa expectativa, porque ele não está aqui para atender os seus desejos, senão ele seria Aladim e não o Yahweh. Quem realiza desejo é Aladim, Silvio Santos, Gugu e tantos outros, Telecena. O Senhor te chamou para que você realize os decretos eternos dele. E Jacó, tendo concebido em amor com Raquel, seu filho José, e Benjamim são seus filhos da velhice, ele separa José. José tinha 17 anos, ele era apenas o mensageiro dos seus irmãos, ele prestava conta dos afazeres, dos cuidados, dos pastoreios, porque Jacó era também pastor de ovelhas. E a história começa toda com essa preferência. E o mundo não consegue comportar a ideia da eleição, porque a eleição fere. Por que Deus te ama e não me ama? Porque Ele quis. Acaso pode perguntar o vaso algo ao oleiro? Quando Jó tentou fazer algumas indagações a Deus, Deus respondeu: Jó, você está certo, filho, mas deixa eu te perguntar, onde você estava quando eu firmei as estrelas, separei as águas? É eu quem construo a história e você só vive. É eu quem te dou fôlego de vida e você só continua. Existem perguntas que não cabem respostas, mas obediência. Ora, Israel amava mais a José do que aos seus filhos. E aqui nós percebemos a primeira similaridade com a tipologia de Cristo. O amor do Pai a Jesus, seu Filho, não poderia ser mais explícito nessas declarações, onde uma multidão estava presente, às margens do Jordão. João Batista, o que comia gafanhoto e tomava mel silvestre, era essênio, separado para aquilo, estava a receber o Deus encarnado, mas com testemunhas. Na medida que Jesus vai entrando dentro do Jordão, nós ouvimos esta eleição do céu: eis o meu filho amado, a quem tenho prazer. O que é que você fez para Deus te escolher, se não caca, trabalho, pecado, tristeza, traições? Olha para a sua vida antes, uma vida devassa, suja. Até hoje precisa ser feita aí uma obra de regeneração, senão você volta a se endividar com pambruzinha, senão você volta com as mentirinhas de leve, uma olhadinha aqui, outra olhadinha ali. Se não você volta, se você não segurar essa língua aí venenosa dentro da boca, você volta. E já foi regenerado, já tomou ceia,
já entrou no mistério. Não é assim? Mas porque você foi eleito, é que Ele te separa para a sua boa obra. Mas ser eleito não é o fim em si mesmo. A eleição evidencia algo que nós precisamos pôr em prática nos nossos dias. Fazer da nossa vida ministério, louvores ao Senhor. Nós precisamos fazer como José, anunciar essa eleição, dizendo: se o meu pai me escolheu de forma diferente, eu também preciso viver uma vida diferente. Não dá para ser o mesmo. A identidade divina de Jesus aqui é revelada, Mateus 3,17. Eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Então nós percebemos que, em primeira instância, José é alguém eleito, assim como Cristo fora entre os judeus o filho amado. Aprove uma virgem conceber o Filho de Deus, aquele que não tem pecado, separado desde a eternidade para este propósito. A história da redenção não se inicia no Calvário. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. E Ele nos elegeu nele, nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Irmãos, eleito não volta para trás. Miséria. Eleito não pega mais no arado e retorna. O eleito não retrocede, ele só avança. O eleito não teme a morte. O eleito não vive em crise. Ele pode até passar, mas ele sempre diz: eu sei que o meu Redentor vive, e certamente ele se levantará em meu favor. E aqui nós percebemos que quando há uma eleição, há ciúmes. E a forma de Deus chamar a atenção de Israel foi enciumando Israel, pastor Edgar. Vou pregar igual assembleano, citando. Como é que Deus gerou os ciúmes em Israel para que Israel se despertasse? Trazendo os gentios para si. É esse José pequeno. Olha lá, o papai Jacó gosta mais dele. Irmãos, de fato é que Deus não tem filhos prediletos, mas tem filhos que o preferem mais. O problema é seu, irmãos. A madrugada é para todo mundo. Você dorme, tem gente que fica aos pés. Aleluia. Comecei. Entende? Você passa o dia inteiro pensando em conta, mas tem um filho que passa o dia inteiro pensando nele. Está aí o céu para todo mundo. Você vê ele de bronze, mas tem filho que vê ele aberto. Irmãos, hoje eu estou penteca, dá glória. Então a história da eleição, ela não encaixa na nossa cognição, na nossa racionalidade. Eu escolhi a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Só que isso enciuma as pessoas. É difícil, irmãos. Você vê alguém chegando aqui ontem e desenvolvendo, crescendo, estudando, pregando, amadurecendo, casando, frutificando, florescendo, pastoreando. Aí você pensa assim: estou aqui, desde Faraó, desde as múmias,
e nada aconteceu, gera ciúmes. Por que nada aconteceu? Porque depende de você? Não, porque talvez você não conseguiu entender o sentido da eleição. A eleição não é para você arrotar a soberania, a eleição é para te fazer render aos pés de um Deus soberano. É apesar de mim, tem tudo a ver com Ele. Segundo, são 14, vou correr. A conspiração por parte dos seus próprios irmãos. Irmãos, é entre nós que a figueira chacoalha, que o pau quebra. É entre nós que a traição come solta. Não fique esperando isso do seu vizinho não, filho. Só que o bom do crente é que ele não se importa com a traição, porque ele já foi ferido pela cruz e nada mais pode o ferir. Aleluia, né? Sei. Irmãos, não dá mais para nós queremos nos justificar. Não vai dar tudo certo. Amém? Vamos combinar assim? Eu sei, te entregaram uma mensagem falando que vai dar tudo certo. Entregaram para mim também. Mas pela bondade e misericórdia, o nosso Senhor disse assim: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci. Mas na hora que der certo, glorifique. Mas na hora que não der, cante essa música que você cantou aqui. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja alimento no campo, ainda que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei. José conta a seus irmãos, ele já tinha o preferencialismo, ele já tinha um cheirinho diferente de crente. Irmão, tem crente que tem um cheirinho diferente. Você conversa com ele, você sente paz, verdade. Ele não força, ele não é robô, sabe? Ele não força nada, é natural, ele é. Entendeu? Ele não é moralista e nem legalista e nem liberal. Ele tá andando no equilíbrio. Ele é bíblico. Ele também tem um coração incendiado. Ele é fiel às escrituras. Ele dá bom testemunho. Ele é como José, andando em obediência ao pai. Irmãos, e eu sei que é difícil a gente saber que Deus nos elegeu e saber que há pessoas que nos olham de forma a nos julgar, nem conhece a nossa história, nunca comeu um sal conosco. E José, quando se aproxima dos irmãos para buscar recado para entregar para o pai, antes disso ele tem um sonho, irmãos. E aqui começa a trajetória dolorosa de José. É lindo falar que José é uma tipologia de Cristo. É lindo a gente pregar que José aparece e aponta para Cristo. Difícil é nós sairmos daqui hoje parecidos com esse José, porque pode ser que amanhã apareça uma cisterna. Mas para que lá na frente a gente sustente alguém, e talvez quem nos jogou lá dentro. Então, para o José, teólogo, não tem sabor de mel, irmão. Não cabe sabor de mel para a história de José. Que se José canta sabor de mel, na hora dele dar o troco, ele daria. Mas jogou sabor de mel para fora. Falou: você quer saber? Eu vou servir a quem me prejudicou, porque eles não fizeram nada deles mesmos, a não ser soberanamente inspirados por Deus. A história da soberania, irmãos, nos revela a nossa incapacidade e ao mesmo tempo a capacidade de Deus manter a nossa vida aos seus pés, em sua dependência. José conta a seus irmãos sobre os seus sonhos que teve.
onde ele subjugava e também os seus pais, dizendo que em um dos seus sonhos, o sol e a lua se curvavam e as estrelas diante dele. Na plantação, os outros feixes se curvavam diante do feixe dele. Irmãos, ter chamado é doloroso, porque somos muitas vezes mal compreendidos, fazemos errado, mas com boas intenções de acertar. A gente cuida e não está bom, irmãos. A gente ora, liga, e parece que ainda assim não está bom. Mas é porque Cristo está nos mostrando, a começar lá de José, que uma vida ministerial não pode ficar na expectativa de receber algum elogio, alguma recompensa nessa terra, porque nós não receberemos nada aqui. Esta terra não é a terra atual, aonde nós viveremos para sempre. Nós aguardamos a nova Jerusalém, que descerá ataviada do céu, os nossos corpos serão glorificados, e de uma vez para sempre nós reinaremos com o Senhor da glória. Maranata. Na hora que ele conta isso, irmãos, as coisas pioram ainda mais. Mas aquilo tudo estava cooperando, como Paulo diz no capítulo 8 de Romanos, para o bem. Quando as pessoas te ferem, aquilo está cooperando para o bem. Pode não parecer, porque tem hora que dá vontade de apertar o pescoço, mas é porque está cooperando. Deus está forjando algo aí dentro. E essa tipologia também em Cristo, a conspiração por parte do próprio povo de Deus, os judeus. Se de um lado nós percebemos os irmãos de José isolando ele por conta do sonho, que soberba, olha como é que prega com a calça apertada, olha lá e fica passando a mão no cabelo, olha como é que ele se exibe, parece um pavão. Olha como é que ela canta, olha como é que ele canta, olha como é que ele toca, fica igual a máquina de lavar véia, regulando. Se está observando a performance do culto, é porque não está adorando. Se estivesse adorando, estava ocupado com o trono e não com a vida dos outros. Só que José vai fazendo tudo, irmãos, com o coração limpo, entenda isso. Não procure querer ser traído, isso é sadomasoquista. Mas se você for traído, compreenda que faz parte do processo. Nesta ocasião, Jesus já havia curado num sábado, mostrado que ele era o Senhor do sábado, realizava milagres dentro das sinagogas, curava mãos ressequidas, levantava paralítico, já tinha dado vista aos cegos, multiplicado os pães. Mas mesmo assim, eles conspiravam nos sinóticos, nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles esperavam uma oportunidade para prendê-lo e matá-lo, mas não conseguia por ocasião, porque ainda não era chegado a hora. Irmãos, dentro do plano soberano da eleição, você não acrescenta e nem tira nenhum centímetro da sua vida. Mas ao mesmo tempo que aí que está uma confusão na compreensão, é o que chamamos de teodiceia, é que ao mesmo tempo nós somos responsabilizados pelos nossos atos. Esse mal que atua na nossa vida,
nos faz responsabilizar por aquilo que fazemos. Mas aquilo que fazemos não altera o percurso que Deus já preparou de antemão para percorrermos. Não altera o cronograma. É como se o Mel Gibson já tivesse escrito o roteiro. Não tem como tirar aquela história da paixão de Cristo, já estava escrito. Não tem como você anular o que Deus tem para você. Se Ele te escolheu, aquilo vai se cumprir, queira você ou não, Paulo. Dura coisa é você ficar recalcitrando contra o aguilhão, e quanto mais você mexe, mais ferido você fica. Mas que você vai cumprir o que Deus te chamou para cumprir, você vai. A mãe fala uma vez: larga o videogame e vai jantar. Soberania. Segunda soberania: larga o videogame e vai jantar. Soberania. Na terceira, o mal que a Theo disse é como se fosse essa existência do mal, mas é a ausência do bem. Outro mistério. Ela disse: você não vai não? Aqui ó, vai. Aí chamou numa boa, né? Era para sentar bonitinho, acaba comendo com catarro, porque tá chorando. Os crentes vai vivendo o ministério assim, ó, todo machucado, porque ficou achando que podia resistir à graça que é irresistível. Não vai dar, não vai dar não. Não, Deus está achando que eu não vou, não. Eu vou é para minhas coisinhas, eu vou é para meus contatinhos. Não, eu vou para a igreja. Não tem jeito. A uma hora a gente entra aqui, pastor, eu quero voltar, eu quero... Todo melecado. A orelha quente. Irmãos, não tem como fugir. Se Deus predeterminou um chamado para você, apenas cumpra e devolva os talentos que Ele te confiou. Só isso. Amém? Você perdeu, playboy. Entrega. Marcos 3,6, onde está a ocasião onde eles tentam prender e matá-lo. José é vendido e traído. Está vendo? Parece que a gente já leu essa história em algum lugar do Novo Testamento, né? 20 moedas de prata, ou em algumas traduções 25. Este foi o preço da traição de José. José é vendido pelos vizinhos, é o que diz lá em Gênesis, sim ou não? Amém? Que amém, irmãos. José foi vendido pelos irmãos. Falei para você não ficar cuidando do vizinho, que quem vai te trair está aqui dentro. Dá glória a Deus por isso aí, crente. Aleluia, glória a Deus. Gosto de igreja assim pentecostal, que dá glória a Deus no sofrimento. Irmão, quer dizer que a gente tem que ficar aqui igual os discípulos? Quem que é o traidor? Não, talvez ele esteja atrás do espelho. Eita, dá um glória, só mais um glória a Deus por causa dessa aí. Aleluia, assim, se quer igreja pentecostal, assim ó. Talvez o traidor veio hoje. Dá glória a Deus aí, irmãos. Está sentado aqui na minha frente, ou pregando. Eita. Irmãos, mas por que tem que ser assim? Não sei. Soberanamente eu não sei. Por que ele teve que entregar o seu filho? Por que ele pôs uma árvore para o homem escolher? Por que o anjo pecou? Por que ele fez eu nascer onde nasci? Por que ele me escolheu e não outro? Por que ele me pôs nessa família? Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei: nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum. Ele não é homem para que minta. Se
Se Ele te prometeu algo, Ele é fiel para cumprir, mas para que a glória seja devolvida a Ele. Ele é soberano. A história de José só é linda porque Deus preparou tudo. Não foi José que preparou tudo. Um Deus fiel, resgatando um homem fiel, o tornando fiel pela graça. Mas José foi vendido pelos de casa. Os irmãos queriam matar pela intercessão de um dos seus irmãos. Não mate, Judá consentiu. Então vamos pelo menos vender, fazer um din-din. Lá vem os ismaelitas, que era parente próximo de José. Está entendendo? A história vai se repetir, irmãos. Mas não se ofenda com a traição, use isso para a glória de Deus, irmãos. Exerça cristianismo agora. A gente precisa tirar esse misticismo, essas pregações ofensivas dos nossos púlpitos, essas músicas mais mundanas dos nossos cultos, de que quem pisou em você, de que vai ter que ver alguma, não vai ver nada. Isso não é cristianismo. Cristianismo, se te ferir numa face, vire também a outra. Se pedir você para caminhar 1 milha, caminhe 2. Se roubar a sua túnica, deixe que também leve a outra. O símbolo do evangelho não é escada para o sucesso, é cruz para a morte, sacrifício, renúncia, entrega. José foi vendido, irmãos, 37, 28, Gênesis. Isso parece com o quê? No Getsêmani, profetizado, que ele seria traído por moedas. A evidência seria um beijo, um ósculo santo. Era o gesto de carinho mais íntimo entre o povo hebreu. Beijo, ósculo. Até hoje é. Mas tem beijo que ele só vem carregado de traição. E glória a Deus por isso, irmãos. É a oportunidade de nós revelarmos a Jesus como José revelou. Apontou para Cristo, para o Messias. A dificuldade nossa hoje é que quando somos traídos, nós trai também. Tá achando que eu sou trouxa? Sou crente, mas não sou bobo. Vou orar, viu? Deus vai te pegar. Isso é mandinga? O que é isso? 30 moedas de prata. Apesar da diferença no preço, a similaridade entre José e Jesus está na traição por parte daqueles que estavam sempre por perto, daqueles que eram chamados amigos e irmãos. Sua própria gente o traiu. E hoje a gente passa na prova e abre aquele beição, passa na prova. Estou passando na prova porque o pessoal me deixou aí e tal. Faz parte do ministério, filho. Irmão, se eu fosse de verdade, se eu fosse ligar para isso, eu tenho apenas 12 anos de ministério, 13 anos de ministério, apenas. 13 anos de ministério, irmãos, convivendo dentro da igreja 24 horas, 7 dias da semana.
365 ou 66 dias no ano, convivendo com pastores, obreiros, missionários, evangelistas, membros, tudo, mestres, profetas, lobo, ovelha. Eu já vi um pouco de tudo, mas não dá para ficar olhando e parar, porque a oportunidade que eu tenho agora é de ser um herói da fé, como José. Mas aí, depois que José é vendido, ele é levado para onde? Egito. Estava tudo cooperando para o bem. Ele chega diante de Potifar. Potifar agrada de José, por conta da sua aparência. Irmãos, nós podemos ser feinho, mas arrumadinho é obrigação. Amém? Pelo amor de Deus. Facilita aí também, né? José tinha uma boa aparência, limpinho, conservado. Rexona estava em dia. Jequiti. Passou charisma. Topázio. Levaram ele para o Egito. Jesus fugia também da morte para o Egito. José não estava por sua vontade própria indo para o Egito governar alguma coisa. Para José, talvez seria o fim, mas em tudo ele foi fiel. A gente prega o Salmo 23 na parede: Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas, e por amor do teu nome refrigera a minha alma. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Mas na hora que o vale da sombra da morte chega na segunda-feira, a gente assusta. José não se assustou, irmãos. Ele foi para o Egito, sobre as mãos, não dos ismaelitas, mas sobre as mãos de um Deus soberano. O Deus soberano sempre estará no controle da nossa história. Embora para ir para o Egito significava escapar da morte, porque ele estava na cisterna. Pensou assim: vou sair para escapar da morte, vou para o Egito. É vendido a Potifar. Chega em Potifar, irmãos, José é tão excelente em tudo que faz, que até diante do seu maior sofrimento, ele glorifica a Deus na excelência do serviço e da mordomia. Ele chamou a atenção de Potifar. Cara, tudo que esse cara faz prospera, tudo que ele põe a mão dá certo, tudo que ele governa vai para frente. Quem que é esse cara? Aí ele apareceu: esse cara sou eu. Ele começa a confiar José, autoridades é natural. O cristão não força para ter status, ele vai recebendo responsabilidades e reconhecimento naturalmente. Ele não precisa pôr lá no folder assim: apóstolo, bispo, patriarca Tiago Diniz, a quarta pessoa da Trindade estará na conferência. Aleluia. Hoje o título vem na frente e o caráter atrás. Por isso que o título prega, mas o caráter é reprovado. É general dentro da igreja, mas do lado de dentro está leproso. Aqui dá glória e faz a família levantar a mão, lá dentro de casa bate na esposa, espanca os meninos. Mas não, isso aqui não está no texto, vamos voltar que já está acabando. E essa tipificação, essa tipologia em Cristo, também é evidenciada quando Herodes, através de um censo, começa a dar autoridade para que os soldados matassem
Antigo Testamento não conta uma história e no Novo outra. É a mesma história desde o Antigo. Ela é linear, constante, para sempre, eterna. Aleluia, Deus. Aí na hora que você percorre os 66, você vai dando volta na história, você volta para o Pai. Aí você percorre de novo, porque ele é de eternidade. É o Deus conhecido como ex nihilo, aquele que do nada cria todas as coisas, por intermédio da sua palavra. Não pelas mãos dos seus familiares. Ele nasceu em Belém, mas a profecia se cumpriu, ele foge para o Egito. Mateus 2, 13, 15 está essa história. Cumpre-se a profecia: e do Egito chamei o meu filho. Oséias capítulo 11, verso 1. O cordeiro substituto, ou substitutivo, com José. Os filhos levaram a túnica colorida para o pai. Aqui ó. E fizeram o quê? Mataram um cordeiro. Passaram o sangue naquela túnica e levaram para o pai. É como se fosse, irmãos, tenham cuidado nessas interpretações. O pregador de quarta-feira falou que o cordeiro que matou esse negócio lá, e que é o cordeiro de Deus. Não estou falando isso não, presta atenção. É uma tipificação, é para a gente entender como é que a história vai sendo repetida. Porque o que está acontecendo no antigo é apenas uma sombra do que vai ser revelado no novo. É para a gente não ficar perdido. E é isso que acontece com o Filho de Deus. Jesus é o cordeiro que foi morto em nosso lugar. O propósito de Cristo não foi dar vista aos cegos, levantar paralítico, prosperar o pobre. O propósito de Jesus central na terra foi perdoar os nossos pecados, morrendo por nós na cruz e ressuscitando para nos justificar eternamente. Esse é o propósito central de Jesus. Hebreus 13, 13. Enquanto ele estava sendo sentenciado, as suas roupas são tiradas. E eles zombam dele, colocando uma coroa na sua cabeça de espinho, um cetro de rei nas suas mãos, e dizendo assim: vai, rei dos judeus. Desnudado numa cruz, pronto a ser morto, ele brada às 3 horas da tarde, dizendo: Tetelestai, está consumado. Perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. José tipifica essa ação, porque ele faz isso. Não vai dar tempo de chegar a tudo, irmãos. 9h30, pastor. Mas graças a Deus, até 11h30 que você fala. Oi, irmãos. A conduta de José também é irrepreensível. As tentações. Ele está lá trabalhando na casa de Potifar, era bonitão, cheiroso, tchuanchu. A Jezabel está aqui, olha, casada, viu que o cara era aciado. Ô José, olha aqui, ó, eu não vou olhar não, é doido? Vigia. Aí eu imagino assim na minha história, irmãos, ela passando até esbarrando, né? Ó, caiu o negócio aqui. Mas José mostra que é possível qualquer homem fugir da tentação, e qualquer mulher. Mas só é possível quando nós somos obedientes a Jesus. Porque os olhos de ninguém estavam sobre José.
esquecido, traído. Ele poderia ter pensado assim: quer saber? Estou fazendo nada, né? Eu também mereço, né? Não estou nem aí mesmo para a mulher de Faraó, não conheço ninguém aqui. Eu vou sair no lucro. Aí podia falar assim: vamos lá para trás da igreja, lá para o muro. Mas não, irmãos. Porque quem é servo não deixa de pecar com medo da condenação das pessoas. Quem é servo não peca porque ele quer agradar aquele que tudo vê. E a obediência de José, ela é provada no mais alto nível, a ponto dela chegar nua para José e falar assim: é seu. Eu falei: meu? Perna para quem tem. E ela segura mais uma vez um pedaço da capa de José. Era tudo que ela tinha. Imagina agora acusado de estupro. Mas em todo o tempo José permaneceu fiel, foi para o cárcere, porque estava sobre o plano soberano de Deus. Chega lá, na guarda, faz amizades com os mor, que eram os encarcerados oficiais. Ele ganha o coração do povo porque José teme a Deus. Um dia sonha, falou: ó, o meu Deus tem uma revelação para esse sonho. Você vai voltar a servir o rei, a Faraó. Está aproveitando que está contando esse sonho, também tem outro. Não, você vai morrer. E assim aconteceu. Mas lembra de mim, viu? Na hora que você estiver livre lá, não esquece dos amigos não. E o cara o que fez? Lembrou, só que não, né? 2 anos se passaram, irmãos. E agora quem tem um sonho é o próprio Faraó. Aí sim, no kairós de Deus, o homem lembrou. Soberania. É na hora certa. É no tempo certo. Não adianta a gente dar uma forcinha para Deus, irmãos. E aí José chega diante da presença do rei, de Faraó, e conta para ele o sonho. Nenhum sábio da época revelava, mas é interessante que José fala assim: o meu Deus vai te revelar este sonho. Ele devolve a glória, o talento que é de Deus, o dom que Deus deu dele revelar alguma coisa. Diferente de quem é eleito, ele devolve a glória para Deus, ele tributa honras a Deus, ele glorifica Cristo em tudo. Ele não fica esperando recompensas, torres, o seu nome, a sua honra, a sua reputação. Não, o eleito fala dele, evidencia ele, glorifica ele. Faraó fica doido, coloca ele para cuidar de tudo, fica de pé no seu lugar. Irmãos, tinha só mais 6 páginas. Mas também Heróis da Fé, né, de 37 ao 50. Quando o Faraó chama José e percebe que ele revela, ele falou assim: José começa a falar para Faraó o que ele tinha que fazer. Você tem que ter um administrador. Ele não estava se autopromovendo não, irmãos. Ele estava falando o que de fato era necessário. Você tem que separar homens para administrar a 5ª parte de tudo, porque serão 7 anos de muita comida e os outros 7 anos de muita fome.
Então amontoa no celeiro, faz uma poupança, para quando a fome chegar você consiga repartir. Ele falou assim: isso aí é bom, não vou chamar ninguém não, é você. Toma aqui o anel de selar no seu dedo, toma aqui a túnica, eu vou te dar toda a autoridade, a única coisa que você não vai poder é sentar no meu trono. Irmãos, é como se José andasse no Egito, agora como governador, na mesma posição de Potifar. Está entendendo? Alguns se curvavam diante de José, irmãos, e nada entrou para o seu coração. Ele só queria uma coisa: servir o seu Deus. E na medida que ele vai servindo, todas as terras vizinhas passaram fome, e os seus irmãos chegam diante dele. Ele já reconhece de longe. E a gente conhece a história. Ele teve a oportunidade, mas ele serviu os seus irmãos. Aqui está mais um plano da expiação. O cordeiro vai se revelar, porque só depois que José mostra que ele é irmão daqueles que estavam sendo servidos por ele. Chora. É o que Cristo faz. Ele andou com os seus, mas os seus não o reconheceram, por isso o crucificaram. Mataram o Filho de Deus, mas ele mesmo assim se entregou por nós, para nos trazer alimento, porque nós estávamos com fome de justiça. Ele é o pão vivo que desceu do céu. A conclusão da história de José é que ser tipo de Cristo só pode ser um tipo de Cristo quem é eleito. Por isso que o apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém, José? Quer ser herói da fé? Passe por isso, glorificando a Deus. Queremos te agradecer, Pai.